Bom dia, pessoal. Vamos para hoje para mais uma aulinha aí de química. A aula de hoje nós iremos trabalhar o último capítulo de química orgânica do segundo livro de vocês, a aula do capítulo 7, e essa aula ela vem falando sobre ressonância e aromaticidade. Não sei se vocês já escutaram o termo ressonância, mas acredito que o termo aromaticidade vocês já tenham ouvido algumas vezes aí durante nossas aulas. Lembro de já ter falado isso no início do ano, onde eu falei que a aromaticidade recebia esse nome por conta dos aromas de certos compostos. Também falei aí quando eu citava os anéis benzênicos e diversos outros momentos. Bem, hoje nessa aula nós iremos trabalhar isso mais a fundo, entender por que, que esses anéis é, fazem esse tipo de ressonância, por que, que eles são tão estáveis, de onde que surgiu essa ideia, quem foram os primeiros a estudar. Então, o conteúdo de hoje ele se torna um pouco tanto quanto teórico, tá? Ele vai vir aí cheio de teorias, ele vai falar um pouco sobre a história e tal, mas é um assunto que é interessante e vai sanar algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a esse conteúdo. Antemão também quer dizer que ele não é expansivamente cobrado em vestibulares, tá? Mas eles nos ajudam a entender diversas outras questões. Então, fiquem ligados nessa aula e espero que vocês gostem, tá? Então vamos. Um outro detalhe que eu também queria falar, né? Eu acho que vocês aí já devem ter percebido que a aula de hoje será um pouquinho diferente das que a gente já vinha tendo, que eu sempre estava fazendo aula aí através de slide. Essa semana eu me propus a mudar um pouco essas aulas de slide. Eu sei que aulas online elas acabam se tornando um pouco cansativas para vocês no sentido de ser algo muito monótono, né? Somente tenho eu falando, não tem a interação de vocês. Então, me propus um pouco a mudar os métodos aí de aula, trabalhar aí com mapas mentais, trabalhar aí com o livro de vocês e espero que vocês gostem. Também estou aberto a sugestões. Quem quiser me dar uma sugestão de uma aula de alguma forma que seja mais interativa, estou à disposição e disposto aí a fazer sempre o melhor e mais divertido para a gente, né? Que aprender também pode ser um pouco divertido. Bem, chega de tanto enrolado, né? Vamos começar aqui nossa aula, que é a aula do capítulo 7, que fala sobre ressonância e aromaticidade. E logo no início aí no livro de vocês, vem trazendo uma estrutura, certo? E essa estrutura é do benzeno, tá? É, essas esferas vermelhas, elas representam os carbonos dos anéis benzenos e as as circunferências azuis aqui, elas são o hidrogênio, tá? Então percebam que só tem hidrogênio e carbono nessa estrutura, sendo portanto um hidrocarboneto. Eu acho bem interessante ele trazer logo essa imagem aí a princípio para nós vermos como é esse anel benzênico em forma 3D, né, tridimensional. Apesar dos átomos eles não terem cores, principalmente assim tão visíveis como nós temos aqui, mas é uma forma de ilustrar, certo? Então, esse formato aqui, estrutural desse benzeno, já nos dá para ver que ele é algo planar, tá? Que é bem importante nós sabermos disso. Quando nós temos uma figura dessa planar, quer nos dizer que não existem carbonos do tipo sp3. Vocês lembram lá da nossa aula de hibridização, do qual eu falava sobre carbonos que tinham hibridização do tipo sp3, sp2 e sp? Bem, os carbonos de hibridização sp3, eles tinham uma forma estrutural tetraédrica, certo? Ou seja, eles não tinham como ser de forma planar. Então, uma grande característica que eu já estou dando aqui para vocês sobre esses elementos aromáticos é que eles não devem possuir em sua estrutura carbonos do tipo sp3. Por quê, professor? Porque se tivermos, ele não tem essa estrutura aqui planar, dificultando então a ressonância. Tá, professor, mas eu não sei o que é ressonância. Calma aí que nós vamos entender ainda nessa aula de hoje. Mas antes disso, vamos nos atentar só mais um pouco a algumas características desse benzeno. Ó, vejam que os carbonos estão todos ligados entre si, né? E aqui não dá para ver, mas existem ligações duplas, né? Que acontecem aí entre esses carbonos. Bom, mas isso nós também iremos ver mais à frente. Então, ó, opa, dar um zoomzinho aqui para mostrar o que ele já traz aqui embaixo dessa figura. Ele diz assim que o benzeno é um hidrocarboneto aromático, né? Isso aí nós já sabemos, de fórmula C6H6.
Ou seja, nós vamos ter 6 carbonos e 6 hidrogênios. E ele é o mais simples composto a apresentar aromaticidade. Então, o composto aromático mais simples que nós vamos ver é o benzeno. Então, logo aqui embaixo, ele vem nos trazendo aí o enigma do benzeno e a ressonância. Bom, para termos essa estrutura do benzeno, muito se foi estudado, tá? Vários outros pesquisadores, mais ou menos entre 1800 e 1865, procuravam entender a estrutura do benzeno, porque era bastante interessante para ele essas características que ele tinha, semelhante com alguns outros compostos, em relação ao aroma, tá? Então, eles possuíam um aroma bastante agradável e semelhante. Então, eles queriam definir todos esses compostos como compostos aromáticos. E para isso, eles começaram a estudar bastante o benzeno. Só que eles não sabiam e não entendiam como é que as ligações ocorriam entre os carbonos e entre os hidrogênios. Eles só sabiam que existia uma quantidade lá fixa de carbonos e uma quantidade de hidrogênios, mas não sabiam como é que elas se organizavam para serem tão estáveis. Então, diversos cientistas fizeram sua forma estrutural para o benzeno. Aí aqui a gente tem o benzeno de Devoir, que ele tinha mais ou menos esse formato aqui. Veja que ele já apresentava 6 carbonos, né, na sua estrutura, e que tinham ligações duplas e tinha esse traço aqui no meio, que já era bem diferente do que nós vemos hoje aí da estrutura do benzeno. Temos o benzeno de Claus, que aqui é uma estrutura também totalmente diferente do que nós vemos hoje. Temos o prisma de Landenburg, que também apresenta 6 carbonos e eles apresentam ligações paralelas aí entre esses carbonos. E tem o benzvaleno. Olha que diferente, né? Eu nem sei classificar para vocês que tipo de ligação é essa aqui que ele propôs para explicar as ligações do benzeno. Só que daí surgiu um cara chamado de Auguste Kekulé, certo? E mais ou menos em 1865 ele propôs um modo aí que nós conhecemos hoje em dia, o mais conhecido, que é bastante trabalhado em livros, um modelo para o benzeno, do qual ele dizia que o benzeno ele seria formado por 2 tipos de moléculas que existiriam na mesma proporção e em um equilíbrio dinâmico. Então tem aqui ó, o benzeno, que vocês já devem ter visto no material de vocês, e esse benzeno ele tem na mesma proporção uma outra molécula que tem ligações duplas em posições diferentes. E eles estão em equilíbrio dinâmico, estão sempre mudando aí, alterando essas ligações duplas. Então, vejam que ele bota aqui setas que são reversíveis. No momento ele pode estar de uma forma e quando o primeiro muda a posição, essa segunda molécula ela vai mudar a posição dos dela também, permanecendo sempre em um equilíbrio. Bom, então, embora que muitos aceitem o modelo de Kekulé, que já foi proposto há mais de 250 anos, essa equação ela não mostra a expressão da verdade, certo? Por que ela não mostra a expressão da verdade? Porque hoje em dia, através dos estudos e do aumento do conhecimento da química orgânica, viu que o que acontece é uma ressonância entre esses elétrons. Como assim, professor? Calma aí, que a ressonância já já nós iremos entender. Mas antes disso, nós precisamos entender também a estabilidade do benzeno, tá? Quando eu falo aqui em estabilidade do benzeno, eu quero falar sobre 2 pontos importantes. O primeiro ponto importante que temos aí, vocês já devem estar vendo aqui dessa estrutura, é que o benzeno, as ligações duplas dele, na verdade, deveriam ser menor do que as ligações simples. Vocês lembram já que em outras aulas, principalmente na parte introdutória aí de química orgânica, eu falei para vocês que as ligações duplas, por serem mais fortes, elas acabam aproximando mais os átomos, e isso quer dizer que as ligações duplas elas são menores do que as ligações simples, da mesma forma que as ligações triplas são menores do que as duplas e menores do que as simples. Então, para o benzeno, é, não poderia ser da forma que Kekulé propunha aqui, né? Porque no momento em que fazia essa ligação dupla, os átomos de carbono iriam se aproximar e outros iriam se afastar. E se eles ficavam alternando a posição, o tempo inteiro ia haver essa mudança no tamanho. E isso causaria uma instabilidade muito grande no benzeno.
Então ele põe aqui, ó, que a estrutura da molécula do benzeno deveria ser dessa forma, de acordo com o que Kekulé propôs. E a gente sabe, através aí dos estudos da química orgânica, que isso não acontece, que isso não é verdade. E que o benzeno deveria ser uma substância muito reativa. Eu lembro também que em outras aulas eu falei que as ligações duplas, elas são mais reativas do que as ligações simples. Porque as ligações duplas, elas podem ser facilmente quebradas para reagirem com compostos que estejam, elementos que estejam fora dos seus compostos, certo? Se chega lá um elemento mais eletronegativo, que quer fazer uma ligação química mais forte do que um hidrogênio, por exemplo, o carbono vai dar preferência a esse elemento mais eletronegativo, então ele reage mais fácil com outros elementos, tá? Lembram aí que na aula de alcanos, alcinos e alcenos eu falei sobre a reatividade deles e falei que o alcano ele era pouco reativo porque ele só tinha ligações do tipo simples, já os alcenos e os alcinos eram mais reativos. Bom, isso acontece devido às ligações duplas e triplas. Mas se o benzeno apresenta bastante ligações duplas, por que ele não é tão reativo? E aí é um outro problema que foi causado aí pelos estudos de Kekulé, certo? E o que explica esses fatos da estabilidade do benzeno, dele não ficar alternando o tamanho, como também ele não ser reativo, é justamente o fato da ressonância. E aqui sim nós iremos falar sobre ela. Vejam que, devido aos carbonos eles serem do tipo sp2 e serem planar, os elétrons ficam se deslocando pelo orbital p que se encontra acima desses carbonos, tá? Então é como se existisse um espaço de deslocamento para alguns elétrons. E esses elétrons eles não se deslocam necessariamente na ligação do tipo sigma. Ele vai fazer como se fossem as duplas acima do carbono, mas tudo ao mesmo tempo e não de forma alternada. É como se essas ligações que existem entre esses carbonos, elas não fossem ligações duplas, fossem semiligações duplas e semiligações sigma, tá? Então, ela nem é ligação simples e nem é uma ligação do tipo dupla. Ela vai ser um termo entre os dois. Ela vai ser um pouco maior do que a ligação dupla em questão de distanciamento e um pouco menor do que a ligação simples. Então, de fato, não acontece como o Kekulé falava, né? As duplas ficam alternando. E sim, as duplas existem todas ao mesmo tempo, só que não são ligações duplas comuns. Elas são ligações duplas meio que de forma falsa, né? Uma meia ligação dupla, certo? Então, a ressonância nada mais é que o deslocamento de elétrons de orbitais π, que são esses orbitais superiores aqui ao carbono, ao longo das ligações sigmas. Vejam que as ligações sigmas são essas ligações aqui, ó, que são as ligações do tipo simples, tá? Então, professor, mas tem aqui um deslocamento de elétrons na parte superior e na parte inferior dos carbonos. Não deveria ser isso, então, uma ligação do tipo tripla? Não, gente. Se vocês voltarem em algumas aulas de química da gente, vocês vão ver que, que os orbitais p eles são de forma de hélice, tá? É como se fosse uma figura mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para ver direito. Bom, eles têm mais ou menos o formato de hélice, tá? E esse formato de hélice é um único orbital P, onde pode passar elétron por cima e por baixo, fazendo parte ainda de um único orbital. Bem, não vou aprofundar tanto nesse assunto para não confundir aí a cabeça de vocês. Eu só quero que vocês entendam como funciona aí a ressonância, que de fato são semiligações duplas que acontecem simultaneamente entre todos os carbonos. E isso só pode acontecer por esses carbonos serem planares. Tá? Se um desses carbonos não fosse planar, vamos supor que esse carbono ele estivesse deslocado aqui para cima, tivesse uma forma mais tetraédrica, no caso, se ele fosse do tipo sp3, ia ser impossível ocorrer essa ressonância, ter essa estabilidade que o benzeno apresenta. E justamente essa estabilidade do benzeno é graças a essa ressonância, né, que faz todos os carbonos se aproximarem mais, todos parecerem ser uma ligação do tipo dupla, não permitindo com que eles façam outras ligações, tá?
Então, aqui na nossa página 28, ele vem falando mais um pouco do conceito de Kekulé e sobre as alternâncias aí das ligações duplas, mas ele mostra uma outra forma de representar esse anel aromático, que é esse anelzinho aqui, ó, que fica dentro do nosso benzeno. E isso nos mostra e nos dá uma ideia de algo mais contínuo, né? Algo mais conciso do que essa alternância, que de fato não existe, mas pode ser utilizada aí para representar. Então, o ideal, de forma mais correta, e claro que dessas outras formas não está correto se você representar assim, mas a mais correta seria representar aqui com o nosso anel aromático. Aqui ele vem falando sobre expansão do conceito de aromaticidade. Até então, os estruturalistas eles conheciam como aromaticidade aqueles compostos que tinham características no olfato, certo? Em comum, que eles tinham aquela característica, aquele cheiro mais adocicado, que era um cheiro agradável, como por exemplo o do benzeno. Só que com o estudo aprofundado aí da química orgânica, eles viram que a aromaticidade ela vai bem além disso, tá? Então, o termo aromático, que significava um bom aroma, não seria mais tão utilizado, porque eles descobriram compostos aromáticos para substâncias que não têm um bom aroma, que inclusive podem ter um odor forte, certo? Um odor desagradável e outras nem apresentam cheiro. Então, o benzeno, por exemplo, ele tem características tóxicas, eles possuem um cheiro doce e agradável, sendo totalmente diferente de outras substâncias. Mas o que é que esses compostos aromáticos então teriam em comum? Eles perceberam que todos esses compostos aromáticos e os demais que eles vieram a descobrir tinham em comum, por exemplo, a ressonância. Então, para que ele seja aromático, precisa existir essa ressonância, essa passagem de elétrons π sobre os nossos sobre as nossas ligações sigmas, tá? E era muito difícil identificar através dos estudos, já que pelo aroma não era mais possível identificar quais seriam os aromáticos. Então era muito difícil identificar quais eram os compostos aromáticos. E daí surgiu a regra de Huckel, tá? Essa regra de Huckel ela veio para nos mostrar uma forma de calcular quais compostos podem ser aromáticos e quais não podem. Nós só precisamos saber a sua forma estrutural e quantos elétrons π ele vem a ter. Então, vou mostrar aqui um exemplo a vocês. Vejam aqui, eu quero que vocês grifem, que de fato já está grifado no material de vocês, mas que botem uma setinha, porque isso aqui é bem importante e vai nos ajudar a responder pelo menos 80% das questões aí que já vem no livro de vocês. A regra de Huckel ela é feita da seguinte forma: ela tem uma pequena equação onde ela utiliza números fixos aí, que é o 4 e o 2, e tem um nzinho, que é a nossa incógnita. Esse n ele tem que ser um número inteiro no final do nosso cálculo. E essa soma que vai acontecer de 4n mais 2 tem que ser igual ao número de elétrons π que existe lá no nosso composto a ser analisado. Como assim, professor? Vou utilizar aqui o exemplo do benzeno, que é um exemplo mais típico. Ó, vejam que eu tenho 4n mais 2 igual ao número de elétrons π do composto. O nosso benzeno aqui, ele não tem três ligações do tipo π. Aqui, quando nós mostramos pelo exemplo de Kekulé, ele não mostra que tem. Os benzenos eles podem ter três tipos de ligações duplas. Então, eles têm três ligações π. Essas ligações π, cada uma apresenta 2 elétrons π, tá? Esses elétrons π vão ser utilizados aí na nossa equação. Então, ó, 4n mais 2 igual a 6. Então, o 2 vai passar aqui para o outro lado da equação, subtraindo, e nós temos que 4n igual a 4. E, por fim, o 4 vai dividindo e nós temos que n igual a 1. Se esse valor para n que nós encontramos aqui for um valor inteiro, isso quer dizer que o nosso composto é um composto aromático. Pessoal, para quem está um pouco em dúvida aí sobre ligações, que eu sei que pode estar existindo aí essa dúvida sobre ligações do tipo π, tipo sigma, podem pegar aí o material de vocês, lá para o capítulo 1 e 2, a gente debateu bastante sobre isso. Mas para não aprofundar, mas só para esclarecer, as ligações do tipo sigma
elas são as ligações simples. E as ligações do tipo π são ligações duplas. Cada ligação apresenta o compartilhamento de dois elétrons. Então, se o benzeno ele tem 3 ligações do tipo sigma, ele vai ter 6 elétrons π. Então, vamos ver aqui o próximo composto. Então, ele deu esse composto aqui para a gente. E veja que no livro ele já nos dá os tracinhos aqui das nossas ligações π em negrito, né? E essas ligações π já mostra aqui, ó, que eu tenho 2 elétrons sendo compartilhados para cada ligação, né? Cada ligação nós temos um par de elétron π. Então, para esse composto, nós teríamos 4 elétrons π. Então, a gente coloca a fórmula 4n mais 2 igual ao número de elétrons π, que seria 4. Então, passando 2 aqui para o outro lado e subtraindo, nós temos 4n igual a 2. E, por fim, vamos passar o 4 aqui, que está multiplicando o n, para o outro lado, dividindo. Dessa forma aqui, ó. Nossa, se eu fizer isso, tiro o zoom. Opa. Eu ia rabiscar aqui, mas pelo que eu vi, não tem como. Calma aí, deu certo. Pronto. Então, eu quero que vocês só visualizem que aqui é só uma resolução de equação simples, né? Então, nós temos que o 4 dividindo aqui o 2, o nosso valor de n será 0,5. Ou seja, o valor de n não nos deu um número inteiro. Se não deu um número inteiro, isso quer nos dizer que esse composto ele não é um composto aromático. E graças a Huckel ficou bem mais fácil de identificar se um composto ele é ou não aromático. Na nossa página 29, ele vem fazendo algumas relações aqui numa tabela. Vou tirar aqui da frente. E essa tabela nos dá o número de elétrons π e o valor inteiro n. Então, se eu tenho 2 elétrons π, o meu valor inteiro n é 0. Se eu tenho 6 elétrons π, o meu valor inteiro é 1. 10 é 2, 14, 3 e por aí em diante. Então, os pares de elétrons π têm que ser nesses valores para que seja um composto aromático. Aí aqui embaixo ele traz mais uma vez, né, que ele já trouxe ali no nosso capítulo anterior, quais são os compostos aromáticos mais importantes que nós devemos estudar. Então, ó, novamente aqui o benzeno, que ele é extremamente importante. Temos o fenilbenzeno ou bifenilo, quando nós temos dois benzenos, só que eles não estão ligados diretamente, não há o compartilhamento de carbonos entre eles. Nós temos o naftaleno, que aqui sim existe o compartilhamento dos anéis benzênicos, tá? É como se eu tivesse dois benzenos grudados um no outro. Aí temos o antraceno e fenantreno, que eles só mudam aqui a posição de um dos nossos anéis benzênicos. Temos o metilbenzeno, também conhecido como tolueno. Esse aqui é bastante comum também encontrar aí em provas, tá? Os demais aqui são menos comuns, mas também pode acontecer de aparecer. Mais abaixo ele põe aqui um tome nota, que é falando sobre a aromaticidade em compostos heterocíclicos. E eu acho isso aqui um ponto bastante importante, porque quando nós vemos aqui os compostos aromáticos, nenhum desses traz para nós aqui um heteroátomo, né? E para vocês lembrarem aí, o heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono que se encontra na nossa cadeia principal. Então, é possível existir aromaticidade em compostos heterocíclicos? Sim, é possível isso acontecer, tá? E por que que isso é possível acontecer? Vejam que ele traz aqui dois exemplos, um do furano e o outro do imidazol, tá? E graças aos elétrons livres que esses compostos apresentam, é possível acontecer a aromaticidade desses compostos. Pelo fato deles terem esses elétrons livres, eles conseguem fazer com que as ligações π, lá, a ressonância, ela não pare, ela não mude a sua sequência, certo? Ela não perde a estabilidade dele. Então, para que isso aconteça, é importante ter esses elétrons livres. Um outro detalhe aí que nós temos é um ânion. Esse ânion aqui, eu queria poder desenhar para mostrar a vocês, acontece da seguinte forma. Veja que tem um valorzinho negativo aqui nesse carbono. Pelo fato dele ter um valor negativo, isso quer nos dizer que esse carbono, ele está ligado a um carbono, a outro carbono, e ele está ligado somente a um hidrogênio.
ele tinha anteriormente uma ligação com outro hidrogênio ou com outro elemento. Só que o que aconteceu? Essa ligação se desfez. Esse elemento por algum motivo, saiu da ligação e deixou o elétron que ele compartilhava com carbono nesse carbono, fazendo com que tenha dois elétrons livres nesse carbono, igualmente como tem aqui nesse oxigênio, nesse nitrogênio. E para que aconteça essa ressonância, é necessário ter dois elétrons desemparelhados, que seriam o par de elétrons π. Então, esses elétrons desemparelhados servem como os nossos elétrons π. No caso aqui do oxigênio, eu esqueci até de comentar, somente dois desses elétrons, dos 4 que tem livres aqui, estão sendo utilizados. Então, quando vier um valorzinho negativo aqui, ó, vocês vejam, entendam, e eu quero que vocês visualizem isso aqui como sendo dois pontinhos, que seriam representando dois elétrons livres. É de uma ligação que foi desfeita, como eu falei anteriormente. Então, vejam que aqui eu tenho dois elétrons π e dois elétrons que podem ser π por estarem livres. Então, o número de elétrons π é 6. E utilizando aqui a regra de Huckel, vai nos dar um número inteiro igual a 1. Então, sendo uma entidade aromática, sendo um composto do tipo aromático. Para esse caso aqui do imidazol, nós temos um nitrogênio que vai estar adjacente aqui às nossas ligações duplas, certo? A mesma coisa o oxigênio vai estar adjacente às nossas ligações duplas. E graças a este par de elétrons que pode participar do sistema π, eles conseguem fazer aqui com que esse composto seja aromático. No momento em que essas ligações duplas mudam de posição, é possível que esse outro nitrogênio faça parte da ressonância. Tá? Mas no momento em que esse nitrogênio está fazendo uma ligação dupla, esse par de elétrons ele não pode participar do sistema π, ele tem que ser adjacente. Ou seja, no caso aqui do oxigênio, se essa ligação dupla estivesse em contato aqui com o oxigênio, um contato direto, e a outra dupla aqui, esse oxigênio ele não poderia fazer parte, esse composto ele não poderia fazer parte dos aromáticos. Vamos passar aqui na atividade para a sala de vocês. Tem algumas que eu já vi aí que são bem simples e eu gostaria de pincelar aqui por cima também um pouco ainda das atividades propostas, que eu vi que tem umas que dá para a gente discutir rapidamente. Então vamos começar aqui na nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: as colas epox, deixa eu dar mais um zoom aí para quem não está com o material e acompanhando, que deveria estar, poder visualizar melhor. Então, as colas epóxi utilizadas na indústria de calçados podem causar problemas de saúde, não só aos profissionais da área, mas principalmente as pessoas que usam como drogas. Essas colas são ricas em compostos aromáticos, dentre os quais destaca-se o hidrocarboneto aromático tolueno, que é o metilbenzeno. Dos compostos a seguir, qual corresponde ao tolueno? Pessoal, essa questão de vestibular, não, né? Questão simples demais. A alternativa a gente acabou de ver aí anteriormente dos compostos orgânicos mais importantes. Então tá aqui, ó, tolueno, ele tem um CH3 aí ligado ao nosso anel aromático. Ou seja, ele tem aí um metil. Na nossa questão 2, ele fala o seguinte: o Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar câncer de pulmão. Um dos responsáveis por esse mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas benzeno, naftaleno e o antraceno. Aí aqui ele já nos dá o benzeno, naftaleno e antraceno. As formas moleculares dos 3 hidrocarbonetos citados são, respectivamente, então nós sabemos que o benzeno ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então pode ser aqui a alternativa C e a alternativa D. A e B a gente já descarta. O naftaleno, vejam que é como se fosse a junção de dois benzenos. A junção de dois anéis benzênicos. O que acontece com isso? Aqui vai haver o compartilhamento de carbonos. O mesmo carbono que tem para esse anel benzênico é o mesmo carbono, esse aqui, o mesmo carbono para esse. Igualmente para o de cima. Isso quer dizer que se eu não posso simplesmente dobrar o número de carbonos ou dobrar o número de hidrogênios. Porque vemos que de cara já tem 2 carbonos a menos. Teria 2 carbonos a menos, já que eles estão aí compartilhando esses carbonos. E para os hidrogênios, nós vamos ver que tem 4 hidrogênios a menos, porque vai acontecer uma ligação dupla entre esses carbonos agora que estão sendo compartilhados. Logo neles tem uma ligação dupla, tá? E isso faz com que eles já tenham
suas 4 ligações. Veja que esse carbono, ó, tem uma ligação dupla com esse outro carbono, e ele está ligado também a esse carbono e a esse carbono. Portanto, não está ligado a nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui, a mesma coisa. Ele não está ligado a nenhum outro hidrogênio. Então, se ele, matematicamente, se ele perdeu 2 carbonos, ele perdeu 2 hidrogênios e, além disso, ainda perdeu mais 2 hidrogênios, sendo 4 hidrogênios a menos. Então, ele teria uma forma molecular de C10H8. Então, aqui já seria a alternativa D. A mesma lógica segue aqui para um atraceno. Ele perderia 2 carbonos e 4 hidrogênios, caso a gente fosse multiplicando, somando, certo? Aí eu trouxe para vocês aqui, deixa eu tentar, pronto, a imagem de como é que fica o naftaleno, tá? Vejam que esses carbonos aqui, ó, fazem a ligação do tipo dupla. Vamos contar o número de hidrogênio que eu já deixei circulado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênio. E quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirmando aí o que eu falei para vocês. Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, né? Questão 3. Dadas as estruturas, quantas delas apresentam entidades químicas aromáticas? Então, vamos aqui para as entidades químicas aromáticas. Essa primeira substância, pela regra de Huckel, ela pode ser aromática? Então, a gente tem que fazer lá, 4N mais 2 igual ao número de elétrons π, que aqui é 2. Então, 2 menos 2 vai dar 0. Beleza. Só que o que acontece? Ele vai dar um número inteiro, que é o 0, mas tem um porém. Esse carbono que eu tenho aqui, ele está ligado a um carbono e está ligado a outro carbono aqui. E está ligado a 2 hidrogênios. Então, se ele faz 4 ligações do tipo sigma, ele é um carbono do tipo sp3. Então, essa estrutura ela não é planar, por conta da presença de um carbono sp3 aí. Se ela não é planar, não é possível acontecer a ressonância. Então, ela não tem como ser aromática, que é o que mais define a aromaticidade, o acontecimento da ressonância. Então, essa aqui a gente já descarta. O primeiro composto ele não é do tipo aromático. Vamos pular aqui esse nosso íon. Vamos deixar os íons aqui por último. Vamos para essa substância. Ó, nós temos 2 elétrons π nessa ligação, 2 elétrons π aqui, 2 e 2. Então, nós temos 4 pares de elétrons π, ou seja, 8 elétrons π. Então, 4N mais 2 igual a 8. Eu passo 2 subtraindo para o outro lado, vou ter 4N igual a 6. Se eu passo o 4 dividindo, eu vou ter N igual a 6 dividido por 4. Vocês concordam comigo, gente, que se eu dividir 6 por 4, eu não vou ter um número inteiro? Então, se eu não tenho um número inteiro, esse composto ele também não é aromático. Agora, vamos para esse aqui. Ó. Nós já vimos aí nos nossos livros que esse composto ele é aromático. Na verdade, eu tenho aqui 2 elétrons π, 2 elétrons π, e eu tenho 2 elétrons aqui desemparelhados, que ele é representado por esse sinalzinho negativo. Então, esses 2 elétrons que se encontram desemparelhados, eles conseguem fazer a ressonância, tá? Então, esse composto ele é aromático. Professor, mas esse aqui tem um sinal positivo e você não falou, por acaso, de ter sinal positivo. O que é que acontece? Vejam bem, se esse cara aqui ele tem um sinal positivo, isso quer dizer que ele perdeu elétrons, ele doou elétrons. Então, esse carbono aqui, ó, que está ligado a somente outros 2 carbonos, ele deveria estar ligado a 2 hidrogênios. Só que o que acontece? Essa ligação que ele tinha com o hidrogênio, ele perdeu. Perdeu todo, perdeu o elétron e perdeu o elétron que ele fazia a ligação. Por isso que ele ficou com carga positiva. Ele pode fazer uma ligação a menos. Ele está com carga positiva porque perdeu elétron. Olha que interessante. Isso quer nos dizer, então, que esse carbono ele só faz 3 ligações. Portanto, ele não é um carbono do tipo sp3. Se ele não é sp3, ele pode ser planar. E se ele é planar, é possível, então, que essa estrutura seja aromática. E isso vai depender, principalmente, do tipo aqui, da regra de Huckel, do número de pares de elétrons π. Então, vamos contar aqui o número de pares de elétrons π. Então, 3 pares de elétrons π. Então, vai ser 4N mais 2 igual a 6. Resolvendo isso aí, essa equaçãozinha, nós temos que N igual a
1. Então é um número inteiro. Portanto, esse composto ele é sim aromático. Professor, mas se não existisse esse sinal positivo aqui, se ele fosse dessa forma, isso iria nos dizer que esse carbono aqui que está abaixo do sinal positivo, ele é um carbono do tipo sp3, porque ele está fazendo 4 ligações sigmas, certo? Se ele faz 4 ligações sigmas, ele não é planar, ele é tetraédrico. Então a ressonância não tem como ocorrer. Os elétrons das ligações π não tem como se translocarem através das ligações sigmas, tá? Causando instabilidade. Então, esse composto aqui não seria planar para essa situação. E se ele tivesse um sinal negativo? Com um sinal negativo, aí o número de elétrons π não daria certo na regra de Hooke, porque teriam 4 pares de elétrons π, semelhante a esse aqui, tá? Então, quantas representam entidades químicas aromáticas? Letra C, somente 2, tá? Pessoal, lembro que no início aí dos nossos estudos, nós vimos que os compostos aromáticos eles tinham que ter ligações duplas alternadas. E isso é uma característica, né? Só que existem exceções. E esses casos de exceções são principalmente quando temos íons, tá? Principalmente íons negativos negativos pelas ligações duplas, mas pode ocorrer dessa forma. O que vai acontecer é que quando essa dupla vier para cá, o sinal positivo que está aqui, ele também se desloca para esse carbono aqui. E assim permite que aconteça o deslocamento lá da ressonância. Dos elétrons π, na verdade, né? Formando a ressonância. Bom, essa questão 4 ela diz o seguinte: apresente as fórmulas estruturais de dois hidrocarbonetos aromáticos de fórmula molecular C14H10. Bom, isso aí é simples, tá? Vocês vão ver ali na tabela que já tem os principais elementos aí aromáticos e vão contar quais tem 14 carbonos e tem 10 hidrogênios. E vocês desenham. Essa tarefa aí fica para vocês resolverem em casa. A 5 diz o seguinte: pela regra de Hooke, qual o valor de N para uma substância aromática com 9 pares de elétrons π? Continha simples, muito simples, mas vai ficar para vocês praticarem aí em casa, porque eu não estou podendo escrever, porque se eu for escrever aqui, volta para a tela no tamanho original. Aí fica ruim de visualizar. Mas é uma continha muito simples. 9 pares de elétrons π quer dizer que nós temos 18 elétrons π. Aí vocês vão fazer 4N mais 2 igual a 18, certo? Aí vocês resolvem aí essa questão. Vamos aqui para essa questão 1. Ele diz o seguinte, das atividades propostas. Já que a gente passou ali 2 questões da nossa atividade para a sala, vamos fazer pelo menos 2 ou 3 aqui da nossa atividade proposta. A questão 1, ele diz o seguinte: dados os compostos a seguir, aí nós temos o composto A e o composto B. Sabemos já que esse composto A é o benzeno, então ele é aromático. Temos o composto B aqui, que ele não é benzeno, ele é somente cíclico. Um hidrocarboneto cíclico. Assinale a alternativa correta. B é um aldeído saturado? Gente, ele não é aldeído. Ele não tem carbono ligado a uma dupla de oxigênio no final da cadeia para ser um aldeído. Vocês devem lembrar isso aí da nossa aula de funções orgânicas. Então a alternativa A está incorreta. No caso, esse aqui não tem ligações de carbono com dupla O. B. A e B são compostos aromáticos? O A é, o B não. Então a alternativa B está falsa. C. A e B são compostos não aromáticos? Também a gente já viu aí que está falso. D. O composto A apresenta aromaticidade? De graça. Essa questão aqui, de graça. A alternativa é D. Vamos ver esse composto aqui. Ó. O pirrol é uma substância química usada como aditivo em cigarros e possui a seguinte fórmula estrutural. Então temos aqui a fórmula estrutural do pirrol. A respeito desse composto, pode-se afirmar corretamente que possui a fórmula molecular C4H6N. Então, C4 são 4 carbonos. Ele tem carbono aqui, aqui, aqui e aqui, nos 4 vértices, né? Aqui ele não tem porque é nitrogênio. Então, 4 carbonos. Tem 6 hidrogênios? Vamos contar. Temos um aqui que já está visível. Esse carbono, ó, ele já tem 3 ligações. 1, 2, 3. Então, ele está ligado a um hidrogênio. Esse carbono, a mesma coisa. Ó, 1, 2, 3 ligações. Então, está ligado a um hidrogênio. É a mesma coisa para os demais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios.
Então, aqui essa alternativa A já está falsa, porque aí fala que tem 6 hidrogênios. B. Possui carbonos do tipo sp3. Pessoal, carbonos do tipo sp3 é aqueles que fazem 4 ligações do tipo sigma, e aqui não acontece, né? Ó, carbono aqui com dupla, carbono com dupla, carbono com dupla e dupla. Então, essa alternativa está errada também. C. Não é aromático. Ó, vejam que eu tenho aqui 2 pares de elétrons π e tenho esse par de elétrons desemparelhado, fazendo com que possa ocorrer a ressonância magnética, o que de fato acontece. Então, eu tenho 6 pares aí de elétrons π para o nosso cálculo da regra de Hooker, certo? Então, aqui ele é um composto aromático, sim. Então, D, ele é aromático. Então, outra questão que eu gostaria aqui de comentar com vocês, além dessa 3, é a questão 5. Ele fala o seguinte: no rótulo de um solvente comercial, há indicações que contêm apenas hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, não aromáticos. A partir Essa câmera saindo do canto. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter como um de seus componentes principais. Então, se ele é não aromático, ele não pode ter tolueno, né? Tolueno aí, como eu falei, ele costuma bastante aparecer nas questões. Questão 6. A molécula do ciclo octetraeno, representada a seguir, apresenta ligações duplas alternadas em torno do anel, mas não é plana. Então, ele tem ligação dupla aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a gente já viu que ele tem 4 ligações do tipo dupla, ou seja, 4 pares de elétrons π. Na regra de Hooker lá, nós teríamos 4n mais 2 igual a 8. Fazendo essa conta, já vimos que não dá um número inteiro. Outra coisa que a gente já vê que ela não é plana. Gente, se ela não é plana, muito provavelmente ela não vai ser aromática. Bom, mas vamos lá para as alternativas. Ela diz o seguinte: pode-se concluir que esse composto é aromático? Falso. Ele é saturado? A gente pode concluir que ele é saturado? Pessoal, ele tem ligações duplas, né? Se ele tem ligações duplas, ele é insaturado. C. Tem cadeia heterocíclica? Vamos observar lá. Tem algum heteroátomo? Não, né? Nenhum átomo aí diferente de carbono. Então, ela não é heterocíclica. Não obedece à regra de Hooker? Verdade, eu já mostrei a vocês que ela não obedece à regra de Hooker. É tão estável quanto o benzeno? Muito pelo contrário, o benzeno é muito estável, né? Essa aí nós já vemos, ó, que por ela não ser planar, por ela não ter aí ressonância entre ela, não ser aromática, ela não é estável, porque essas ligações duplas elas podem se quebrar e fazer ligações com outros compostos químicos aí que estejam fora ela, sendo muito reativa. Então, isso é uma característica de uma substância instável. Assinale o composto mais instável. Então, temos aqui o benzeno, temos aqui vários outros compostos aromáticos, e temos aqui a letra C, né? Está infiltrada aqui no meio dos compostos aromáticos. Essa alternativa C, nós já vemos então que ela é um composto não aromático. Se ela não aromático, como eu falei anteriormente, ela não é tão estável devido às suas ligações duplas. Então aí sobra só mais algumas questõezinhas para vocês resolverem em casa. As que vocês não souberem, pesquisem ou podem tirar dúvida. E pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só aí, já adiantei bastante questões para vocês aí nos seus estudos. E então espero que vocês resolvam aí o restante que sobrou. E pessoal, queria só lembrar vocês que próxima semana nós finalizaremos aí o capítulo 7 de Química 2, finalizando, portanto, o nosso livro 2. E queria lembrar aqueles que ainda não pegaram o material do o outro livro aí do SAIS, o livro 3, por favor, se dirigir à escola para pegar, porque além de mim, os outros professores também vão utilizar esse material. Então é só um comunicado, uma lembrança aí para vocês. Até mais!